Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. E vocês vejam como são as coisas, né? Para o Bom Dia Guarani de hoje eu tinha preparado, já praticamente pronto, um comentário e um resumo, para quem não teve a chance de ver, sobre a apresentação dos reforços ou das contratações. O zagueiro Diogo Silva e o lateral esquerdo Vitinho foram apresentados e deram entrevista coletiva no Brinco de Ouro ontem, mas o mais importante que eu tinha preparado era um comentário a respeito da abertura dessa coletiva, já que o Elano e o Farnese estavam na bancada e deram opiniões muito, na minha opinião, de muita personalidade. O Elano é um cara criado no Guarani, mas fez gol em Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, carreira internacional. Então ele tem bagagem, ele tem moral para se posicionar. E o Farney, jovem, um cara que está começando a carreira de executivo, o maior desafio da vida dele, também demonstrou muita personalidade e muita coragem em falar algumas coisas. E assim, resumidamente, né, não vou aqui descrever tintim por tintim o que cada um disse, mas o Elano falou sobre dificuldade em contratar, mas que não vai ficar assim. Falou que quer um centro de treinamento de verdade para o Guarani, não que o Guarani tem hoje, que a situação é desconfortável. Falou sobre uma melhora de ambiente, processos mais definidos. Eu tenho uma grande restrição a usar esse termo processos no futebol. Me parece que estão tentando colocar expressões profissionais numa coisa que... Ou seja, estão querendo dar uma perfumada no dia a dia, né? Mas enfim, não tem nada a ver com o Elano, não. O Farney também falou sobre a insatisfação da posição do Guarani, falou principalmente da dificuldade do Guarani ser protagonista, e ele, vindo de um time menor, sabe o tamanho e a grandeza do Guarani. E no fim das contas, foram duas aberturas, duas abordagens mais psicológicas, mais emocionais, um pouco de chacoalhão, digamos assim, né? Não no mau sentido, mas para marcar uma posição de: galera, tá foda, mas nós estamos aqui para tirar isso, para tirar do buraco. Eu achei que foi com mais conteúdo, com mais propriedade, do que os discursos vazios e sem coerência dos últimos dirigentes do Guarani, os estatutários, né? Esses conselhos de administração, presidente, etc. Fiquei com uma boa impressão e eu convido vocês aí a acompanhar no YouTube do Guarani. Os primeiros 7 ou 8 minutos da coletiva são dedicados a essa abertura, tanto do Elano quanto do Farney. Esse era o meu conteúdo original e eu tive que dar uma enxugada, porque nessa noite de quarta-feira, o que chacoalhou e tem chacoalhado as redes sociais do Guarani, da torcida, do grupo de WhatsApp, é um posicionamento bastante contundente do vereador Marcelo Silva, junto à Câmara dos Vereadores, ao palanque, plenário, sei lá o nome que se dá para isso, falando sobre a sua preocupação, a sua insatisfação quanto à gestão do Guarani, falou sobre questões financeiras, sobre opiniões e avaliações de auditorias com relação à credibilidade dos reportes financeiros do clube, dos dados contábeis do clube. Fez uma explanação ali, um comentário bastante contundente, principalmente preocupado, né, com o futuro, preocupado com a governança do clube, enquanto que dentro de campo o time vai despencando rodada após rodada. E disso aí a gente tira uma série de, não conclusões, mas de possíveis desdobramentos, né? Primeiro de tudo, nós estamos falando de um vereador da cidade, nós estamos falando de uma figura política que se posicionou publicamente. Não sou eu, não é como eu falei ontem, né? Não é o Léo, não é o Eudes do Versão Bugrina, não é o Wendel do Sempre Guarani, não é o Marcos Ortiz do Planeta Guarani. É um político vereador da cidade. E é uma palavra que tem peso, é uma palavra que ressoa pela cidade. Então,
Eu acho que se o Guarani não se posicionar, não der uma opinião, um comentário, vai ficar muito chato. Eu sei que é do perfil, eu sei que é do métier dessa galera não falar, mas aqui nós temos uma necessidade, quase que a formação de um comitezinho de crise, porque isso vai reverberar em muitas esferas, nem que seja no curto prazo. Outra coisa que se tira disso daí, né? O Marcelo é um torcedor do Guarani, todo mundo sabe, ele fala na explicação dele. Eu conheço o Marcelo desde criança, não tenho contato próximo com ele. Conheço seu pai, conheço seu irmão, conheço a família toda. São muito Guarani, muito, como a gente. E estava ali representando a gente, né? E é incrível que precisou um político, um vereador fazer isso num palanque da Câmara dos Vereadores. A gente não viu a disposição de um associado, ou até temos visto, né? Mas quem sabe com menos força. Então acho que ele representou muito bem a insatisfação, a frustração, a decepção, chame o que quiser, da torcida do Guarani com o atual momento, da atual gestão e de momentos anteriores, né? Convido vocês aí, isso está repercutindo muito, se você ainda não viu, né? Está disponível aí em muitas redes sociais, em muitos grupos de WhatsApp também. É um vídeo de mais ou menos 6 minutos em que ele traz toda a sua insatisfação. Eu acho que tanto dentro como fora, principalmente daqueles mais ligados ao Guarani, né? O Elano, o Farney e agora o Marcelo, tá acontecendo um movimento. Não posso dizer que são todos na mesma direção, no sentido de preocupação com o financeiro, com a instituição. Eu acho que o Farney e o Elano preocupados com a recuperação técnica, esportiva, estrutural do futebol do Guarani. E o Marcelo preocupado com a sustentabilidade do clube, com o futuro. Isso é um bom sinal. E a gente espera que as mudanças comecem. O que a gente não viu e não tem visto é essa preocupação pública dos dirigentes estatutários, de presidente, de conselhos, de vice-presidente, enfim. Andam muito calados, o que permite qualquer tipo de interpretação. Talvez esse dia turbulento, no sentido de posições contundentes, nos ajude a chacoalhar um pouco o ambiente para que sábado o Guarani ganhe do Retrô. Tomara, vai ser um jogo muito difícil, mas que esse estado de coisas comece a mudar. E notemos de fora para dentro e, quem sabe, de dentro para fora, por parte daqueles mais ligados ao futebol. Porque o dentro para fora, por parte das demais esferas, não tem rolado até agora. Então, é um processo de muita turbulência, para o bem, espero eu, e que a partir de sábado as coisas comecem a melhorar. Boa quinta-feira para todo mundo. Estamos aí, mais um finzinho de semana. Coloca a blusa, hein? Proteja-se, porque vai esfriar se você não estiver ouvindo isso aqui no momento em que já esfriou. Vamos lá. Boa quinta para todos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.